Minas Gerais, entre montanhas silenciosas e memórias que atravessam o tempo, Brasópolis desperta na essência de seu povo. Um lugar de raízes firmes, fé viva e cenários que guardam a beleza de sua própria história. Esse é o primeiro episódio de uma série especial. Você vai conhecer suas histórias, seus desafios e acompanhar de perto a preparação para a La Mission 2025. Um caminho que começa muito antes da largada e segue até a linha de chegada, marcado por esforço, união e superação. Fala, turminha! Eu me chamo Jorge. Eu me chamo Everton e essa é a nossa história. Eu me chamo Jorge, tenho 32 anos, sou nascido e criado na cidade de Brasópolis, Minas Gerais. Filho do Pecos Pintor, da dona Regilene, irmão da Bianca. Sou um menino bem sorridente desde pequeno, bem batalhador, sempre gostou de brincar na rua, jogar futebol, divertir com os amigos, fazer de tudo um pouquinho. Mas sempre sorrindo, sempre tentando passar ali um pouco da minha bondade para as pessoas que principalmente gostavam muito da minha presença, da minha energia por perto. O que me marca de modo assim que molda o meu caráter, molda a minha vida, são coisas que eu aprendi, por exemplo, com a minha saúde, com os maus momentos, com as minhas falhas na escola, a minha falha com alguns amigos, coisas que eu aprendi e hoje em dia eu tento fazer diferente, eu tento ser uma pessoa melhor através de tudo que já me aconteceu. E isso para mim traz essa sensação de ter vivido muita coisa. Né? A gente vem de uma cidade pequena, né? Uma cidade de 12 mil habitantes aproximadamente. Quem cresceu ali sabe o quanto de memórias, o quanto de vivência você pode ter num lugar como esse, numa cidadezinha mais acolhedora, né? Onde todo mundo se conhece, onde todo mundo ali se relaciona de alguma forma. E para mim, né, a escola foi um momento que eu dava muito trabalho, já repeti muito de ano, já burlei muito o sistema, né? Minha mãe sempre sofreu aí com minhas atitudes na escola. É uma coisa que, de certa forma, me trouxe até onde eu estou, né? Me trouxe, por exemplo, até a educação física. Eu já trabalhei de servente com meu pai é pintor, muito conhecido na cidade, já tem um nome, mas eu não me encaixava, eu não conseguia ter a disposição ali para fazer o que ele fazia, com certo corpo mole da minha parte, eu não conseguia fazer o que ele fazia tão bem. Depois disso, né, com 18, 19 anos, passei a trabalhar em supermercado também, né, foram quase 5 anos de experiência, e ali eu pude ter ali a vivência, a experiência do que é ralar de verdade num trampo, né, do que é carregar fardos de arroz, de batata, ter a correria de empacotar compra, a pressão de chefe, ter que ralar para conseguir ali o seu salário, para conseguir, de certa forma, se manter, porque com 18 anos você acaba perdendo, de certa forma, né, aquelas regalias, aqueles luxos que quando você é criança você pode ter com seus pais, então você tem que realmente se virar, e eu sou grato a meus pais me estimularem a isso, me estimularem a trabalhar. E foi ali que eu percebi que tudo o que eu fiz na escola de negativo, tudo que eu perdi de tempo, ali não seguindo um rumo correto, de certa forma me colocou naquele lugar e eu merecia estar ali ralando daquela forma. Então, desde aquilo me deu um start de voltar a estudar, né? Passei pelo EJA, Educação Jovens e Adultos, me formei, até assim, não parece, mas fui muito empolgado em entrar na faculdade logo depois de ter formado, e numa faculdade que não era a minha cara, né? Eu fui fazer engenharia civil na FEP, fiquei 1 ano e 2 meses por ali, mas não me encaixei, na verdade me endividei por ali afobação, eu quis muito fazer, achei que era o caminho e acabei pecando nisso. Mas como eu falo, é tudo erro para experiência. E aí parei, voltei a trabalhar no supermercado, paguei a dívida da faculdade e aí comecei a me conectar mais com amizades que começou a me puxar mais para frente no esporte. E foi ali também que entrou muito o Everton, entrou o Lucas de Brasópolis, entrou outras pessoas que me incentivaram
porque eu pude fazer mais musculação, eu pude ter a oportunidade de fazer treinamento funcional, coisa que eu não conhecia, fazer ali coisas que trouxeram conexão comigo mesmo, sabe? Aquela sensação de estar se cuidando, né? De estar cuidando da saúde, de estar mais feliz, de estar fazendo algo que parece que era ali o meu caminho, de fato, o que eu mais gostava de fazer. Então, com o incentivo deles, com o incentivo do professor Alexandre, né, que também é de Brasópolis, fui para a faculdade de Educação Física e dali em diante, né, a história é só positiva. Então, assim, primeiro por esse lado da faculdade, acho que da escola, do trabalho que eu tive, de todo o trabalho que eu dei para os meus pais. Chegar na educação física mais maduro, com os erros que aconteceram no passado, me deram a certeza que eu estava no caminho e dali em diante, nossa, eu não me arrependo de nenhum dia. Tenho a certeza que foi assim que Deus quis. A faculdade de educação física para mim foi excelente. Eu fui muito feliz e hoje sou formado, sou pós-graduado e junto, né, da educação física, da musculação, do treinamento funcional, veio a corrida. Através principalmente do Everton, ele me mostrou ali o caminho. A gente fez escada correndo em Brasópolis, a gente fazia ali 5, 10 quilômetros, mas eu nem sabia direito o que era 1 quilômetro, não tinha muita noção, só ia. Queria era estar junto do que ele estava fazendo, porque ali eu estava me espelhando em alguém que estava me levando para cima. Junto da educação física, comecei a corrida, o treinamento com mais frequência, com mais energia, e aí então ele me chamou para uma corrida em Itajubá, ali final de 2018, começo de 2019. Ele me chamou e eu participei de uma corrida de 5K. Não sabia o que ia acontecer, eu tenho poucas lembranças, foram tantas corridas, mas eu lembro da energia positiva e do estímulo ali das pessoas me falando que eu poderia seguir aquele caminho, que eu poderia ser alguém ali na corrida, que eu tinha um certo talento ali para fazer aquilo que eles estavam fazendo também. E realmente eu comecei a correr 5 quilômetros, essas corridas mais rápidas, e fui me dando bem. Em 2019 fui fazendo mais corridas, conseguindo alguns pódios. E novamente, através do Everton, eu pude saber de uma ali oportunidade na faculdade, né? A faculdade tinha uma bolsa atleta que dava 50% de desconto na matrícula, né? Na mensalidade. E eu não sabia, mas eu estava correndo. Então o Everton me falou para fazer ali um documento, pedir essa ajuda. Eu consegui fazer, eu consegui ganhar a bolsa. Aí parece que ficou ainda mais fácil de treinar, de ser atleta, de buscar ser um atleta melhor. Consegui ter essa bolsa para estudar, para conseguir pagar os meus estudos, e fui competindo. 2019 competi o ano inteiro e, nossa, deu muito certo. Estava muito feliz na corrida de asfalto, naquela sensação de estar representando a faculdade, de estar entendendo também o que estava acontecendo com o meu corpo e conseguindo ir bem nas matérias. Então estava tudo conectado, tudo fluindo. E 2020, né, após um carnaval, a gente, mesmo com essa vida de atleta, a gente ainda não tinha abrido mão, de certa forma, daquela curtição, né, do carnaval, das festas de sexta e sábado. A gente ainda não estava totalmente conectado à corrida como deveria. Então veio 2020, veio um carnaval que a gente curtiu bastante, e logo depois a gente ia se mudar para Itajubá. A gente conversou ali, entendeu que daria certo morar junto em Itajubá. O Everton estava começando ali na academia Gymflix e eu estava querendo viver ali também uma história diferente, novos ares, conhecer mais pessoas, trabalhar um pouco mais. Então, pós-carnaval, começamos a morar em Itajubá, tudo novo, pandemia. Aí falar para você, foi tenso. Dias, né, para todo mundo de modo geral, foi incertezas ali, algo novo para nossa vida, né, algo que ninguém esperava passar. E a gente passou por isso, acho que isso nos tornou ainda mais próximos. A gente teve que voltar em um certo tempo para casa dos nossos pais, aquela correria toda de não saber se vai poder sair, se vai poder trabalhar, se vai poder ter ali como se manter, mas aquilo tudo a gente foi trazendo uma maturidade, né? Trazendo o pé no chão, conseguindo cuidar das responsabilidades, e
foram 2 anos que a gente conseguiu passar por aquilo de certa forma até bem, assim, a gente conseguiu sobreviver, né? Conseguiu se manter, conseguiu ajudar pessoas através do esporte, conseguiu estudar, conseguiu treinar. E aí, então, vem a montanha. 2020, se não me engano, o Everton aqui em Bom Sucesso veio aqui fuçar para cá, veio aqui saber o que tinha aqui de corrida de montanha, que ele já acompanhava faz tempo, eu não fazia ideia. E ele veio, conheceu e na semana seguinte me falou do lugar, me chamou e eu sempre, né, tudo que era algo que me puxasse para frente, para conhecer algo novo, para trazer ali uma nova energia, eu com certeza iria comprar a ideia, iria correr atrás disso também. E aí a gente veio para um treino de montanha e foi paixão à primeira vista. Você tá doido? Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, que meu corpo ia corresponder tão bem esse estilo de corrida, né? A corrida de montanha, ela permite você apreciar a natureza, ela permite você parar, comer, hidratar, dar risada. Você cai, você levanta, você conhece um lugar novo, você passa algum perrengue. Então, assim, desde aquela primeira vez que a gente veio, eu não deixei de estar aqui pelo menos uma vez por mês, aqui em Bom Sucesso. E a corrida de montanha, ali então, a gente fez prova em Ilhabela, a gente fez prova na Serra Fina e a gente conheceu o La Mission. Mas eu acredito que, de forma geral, tudo que eu passei na minha vida, coisas que aconteceram na minha saúde, coisas que aconteceram na minha infância, coisas que fizeram para mim de maldade, que fizeram para mim de bondade, me trouxeram para a montanha para ser um cara da ultra, para ser um cara resiliente a enfrentar todos os desafios que as provas que a gente realiza exigem da gente. Para mim, a vida me ensinou, não foi o treinamento de fato somente que me ensinou a ser forte na montanha, foi a vida. E aí então veio La Mission. Bom, primeiro, para falar do La Mission, eu queria falar um pouco da primeira ultra que eu participei e do porquê que eu participei dessa ultra. O que aconteceu? A gente estava, né, 2020, 2021, 2022, a gente estava em meio à pandemia, a gente estava correndo montanha, a gente estava ali trabalhando, tentando se manter, tentando levar a vida conforme, né, aquilo tudo acontecia. E aí, numa virada de ano, né, acho que de 2021 para 2022, e o que aconteceu? A gente saiu no dia 31. Eu peguei o Covid pela única vez que eu peguei o Covid. Aquele dia eu fiquei muito mal de resfriado e era o último dia do ano e tava no quarto em Itajubá trancado assim, malzão. E o que aconteceu? Ninguém mandou mensagem. Tava numa bad fudida ali. Eu senti que, caramba, não tô fazendo nada de bom da minha vida. Mesmo com a corrida, com a faculdade, eu senti naquele momento que eu precisava fazer algo diferente, que eu precisava fazer algo pra mim, sabe? Pra mim ser ali uma pessoa que deixasse a minha marca, de certa forma, no mundo, deixasse minha marca para alguém se inspirar em mim, para trazer ali uma resposta, né, para aquilo tudo que eu fazia, estudando, correndo, trabalhando. Eu não queria ser somente essa pessoa que, se ficasse doente, ninguém mandaria mensagem. Eu queria ser uma pessoa que trouxesse algo a mais para as pessoas me admirarem, para as pessoas se importarem comigo. E aí eu olhei ali para aquilo, né, como uma oportunidade. Então, prometi para mim mesmo que quando isso passasse, eu ia me inscrever numa ultramaratona. Foi ali os 6, 7 primeiros dias do ano, eu realmente fiz essa inscrição para a KTR Serra Fina 50 km. Desde ali, né, eu tomei essa decisão de ser um ultramaratonista. E aí eu virei a chave totalmente e aquilo foi realmente uma mudança ali do Jorge, que treinava corrida, que trabalhava, que estudava, para o Jorge que queria fazer algo a mais, que queria ser um atleta, que queria ser uma pessoa que trouxesse admiração. E nisso a gente treinou, o Everton também comprou essa ideia da prova, a gente treinou, foi ali lidando com as situações, com os equipamentos que a gente tinha, com aquilo que a gente sabia que era pouco, né, de montanha, de treinamento. Então a gente foi do nosso jeito, foi ali lutando, foi treinando, se organizando,
né, para ir para essa prova. Não foi nada fácil, né, logística, hospedagem, correria para pegar caronas. A prova em si, ela foi uma experiência para nós dois mais difícil, mas dali acho que foi o start, sabe? A prova ela foi ali o start para aquilo que a gente queria fazer dali para frente, para aquilo que a gente queria seguir nas nossas vidas aí nesse esporte que realmente é superação, é desafio. E nisso tudo a gente terminou o Serra Fina e a gente não conhecia o La Mission. E aí vem o La Mission, aí vem realmente ali a mudança de fato. Um amigo nosso, o Palmer, me contou sobre a prova e naquela sede, nossa, se eu fiz 50 km, eu quero fazer 80 km. Então eu fui muito corajoso porque eu já estava realmente obcecado pelas ultras, eu já estava querendo correr cada vez mais. E esse amigo Palmer me ajudou com uma parte da inscrição, o Everton comprou a inscrição para ele, a gente pôde ficar na casa desse amigo para diminuir os custos e a gente foi para o La Mission e conheceu uma prova fantástica, conheceu realmente uma prova que permitiu que a gente gostasse mais ainda da corrida de montanha. Aquilo foi uma experiência fantástica. A gente correu por muitas horas na montanha, a gente lidou com muitas situações adversas e tive muito apoio de muitos amigos e comecei a perceber que, caramba, tô no rumo. Agora tô realmente trazendo aquilo que eu pensei lá no dia 31. Pessoas me incentivando, pessoas me admirando, pessoas me apoiando a seguir adiante. Então, assim, foi um resultado muito expressivo para nós dois de ter feito essa prova, trazer essa informação para cá e dali em diante a gente começou a realmente aprofundar mais no trail, a entender, a estudar mais, a ter calendário de provas, a já visualizar a La Mission do ano seguinte. Eu fiz o ano seguinte, o Everton também, ali o ano seguinte de novo. Então a gente foi realmente construindo esse laço com a prova. E a prova é sensacional. Passa Quatro é uma cidade super acolhedora, a estrutura da prova é fantástica, os pontos de apoio, a premiação da prova. Ali não falo de premiação para quem ganha, tá? Falo de premiação para quem é finisher da prova. Você se sente acolhido, você ganha ali um fleece, você ganha uma medalha diferente de todas as medalhas que você tem. Então tudo isso nos trouxe esse amor com a prova, essa sensação de pertencimento a algo enorme. E aí a gente vem para esse ano de 2025 já com uma bagagem bem legal. É claro que a gente luta para ter mais força, né? A gente treina bastante, mais conhecimento, a gente estuda bastante e sabe que o caminho é longo, sabe que são anos e anos. Mas hoje a gente já pode ajudar pessoas também. Hoje a gente pode trazer pessoas que estão começando e a gente encurta o caminho dessas pessoas com nossa informação. Esse La Mission vai ser o maior de todos. Eu vou correr os 110 km. Tô mentalizando isso desde que soube da notícia que ia ter essa distância e eu não tenho dúvidas que eu vou fazer essa prova. Eu tenho essa confiança em mim. Eu sei das dores que eu tenho, eu sei dos perrengues que eu vou ter, eu sei da responsabilidade que é representar. Nossa, se eu falar todos os patrocinadores, são muitos assim hoje, graças a Deus. Mas eu agradeço a todos eles. Eu agradeço de coração, porque não é fácil investir tudo isso. Investir tempo, investir dinheiro, investir ali esforço mesmo, ali todos os dias para que isso aconteça, não é fácil. E através desses patrocinadores a gente encurta o caminho. Posso relatar um em especial que comprou essa inscrição para mim, o Luiz da Barbearia Rusticana. Ele me deu a inscrição do La Mission. Então eu queria relatar especialmente ele nesse momento, porque realmente eu vou conseguir essa prova e eu quero deixar essa medalha na barbearia, para ele pendurar lá e a gente lembrar para sempre dessa história, desse apoio. E é isso, turminha, acho que vai ser uma prova fantástica. A nossa amizade, eu, o Everton, as pessoas que vão participar, a família, a namorada, todo mundo acaba sendo espetacular. Essa energia, essa vontade de estar na linha de chegada é sensacional mesmo. Eu não sei mais o que falar sobre a prova, de tão feliz que eu tô de realizá-la. Vamos lá, vamos fazer essa prova com certeza. Meu nome é Everton Chaves, tenho 32 anos e sou natural de Brasópolis, Minas Gerais. Desde a minha infância eu sempre fui muito ativo, para lá e para cá correndo, para jogar bola, para brincar com os amigos. Então foi muito divertido, foi muito maneiro. E isso me fez chegar até onde eu tô hoje. E como tudo tem um início, eu comecei no esporte. Desde sempre praticava muito esporte, mas foi no futebol
que eu fiquei por mais tempo foi o futebol que me fez estudar educação física e foi o futebol que me fez estar aqui hoje, onde eu estou, como treinador e como atleta amador de corrida de montanha. A corrida mesmo começou em 2015 na minha vida. Colocava um tênis, saía para correr sem entender de distância, sem entender de pace ou velocidade, só queria mesmo correr e ver até onde eu conseguia chegar. Então foi assim que eu comecei a correr e depois de um tempo eu fui entendendo como é que funcionava esse esporte. Aí em 2018 eu fui aprender a correr um pouquinho melhor. Já fiz minha primeira prova de corrida, que foi em Itajubá, corri 7,5 km nessa prova, sem entender muito bem ainda o que eu estava fazendo, mas já tinha uma noção melhor, já participei de uma prova e já fui incluindo a corrida por mais tempo e mais dias na minha vida. Então eu saía do trabalho, ia correndo até chegar em casa, depois pegava, descia correndo até chegar no trabalho. E assim foi indo, aos pouquinhos eu fui melhorando, fui entendendo mais. Depois de algum tempo correndo sem entender muito, somente colocando o tênis no pé e saindo para correr, passei a buscar mais conhecimento, assistir mais vídeo. E em 2018, junto com o Jorge, com o Guilherme e com o Lucas, a gente criou o Bora Pra Cima, que foi um grupo de corrida de rua sem fins lucrativos na cidade de Brasópolis. A gente simplesmente reunia a galera e saía para correr distâncias de 3 ou 5 quilômetros. E foi a partir daí que o gosto pela corrida se tornou maior. Então em 2018 mesmo eu fiz minha primeira prova, corri 7,5 km na cidade de Itajubá. Foi uma prova do Outubro Rosa. Tem uma foto, vai aparecer aí para vocês, como é que a gente estava nesse dia, eu e o Jorge. Então foi aí que praticamente tudo começou de forma mais sistematizada, mais organizada. Porém em 2019 eu fui para São Paulo. Então me afastei um pouquinho da corrida, só que lá em São Paulo, para distrair um pouco, eu voltei a correr novamente, em um parque ou outro, ia correndo sem intenção nenhuma de tempo, de distância, até que eu ganhei um presente, uma inscrição para uma meia maratona, sem nunca ter feito uma meia maratona, e fui fazer essa prova. Durante essa prova, eu tive minha primeira lesão relacionada à corrida. Tive uma inflamação na banda do trato iliotibial, que é uma inflamação que dá na lateral do joelho, e no meio da prova, meu joelho travou, eu tive que terminar a prova andando. Se eu não me engano, eu andei por 8 quilômetros. Porque se você não terminasse a prova, você não ganhava medalha. Eu queria muito terminar aquela prova e ter aquela medalha. Então essa foi minha primeira prova com distância maior, sem nunca ter treinado para ela, e deu para perceber que se você não treinar, você vai se machucar. E minha primeira lesão também. E em 2019 mesmo, no final do ano, eu retornei para Itajubá, que é uma cidade do lado de Brasópolis. E em 2020 eu não corri nada. E em 2021 o Lucão fez um convite para mim e para o Jorge, para a gente fazer uma prova juntos em Ilhabela. Era para ser o Xterra Ilhabela. Essa prova não aconteceu, porém na mesma data tinha o KTR Ilhabela. A gente foi, se inscreveu para essa prova. Eram 21 quilômetros de corrida de trilha e montanha. E essa foi nossa primeira prova em corrida de montanha. E a gente, sem entender nada como é que funcionava, se preparou muito pouco e sofremos bastante nessa prova. E essa prova em Ilhabela nos mostrou que a corrida de montanha não é simplesmente só sair e correr. Você tem que ter planejamento, você tem que ter estudo de prova, você tem que ter resiliência, porque o que a gente sofreu e conseguiu ser resiliente para poder terminar, ou não é brincadeira. Então acho que isso fez com que a gente entendesse que esse esporte não é simplesmente correr, é correr, se conectar, sofrer, mas também conquistar. Então é isso, corrida de montanha para nós hoje não é simplesmente estar conectado ou no meio da natureza. São várias coisas em conjunto que nos faz melhor, não só como atleta, mas também como ser humano. E depois dessa prova que a gente sofreu um monte e falou que nunca mais ia correr montanha, a gente mudou de ideia, começou a se preparar melhor, a correr mais trilhas, a correr mais nas montanhas, a estar mais presente em Bom Sucesso, que é um bairro de Brasópolis. Aí depois disso, a gente largou, na verdade, um pouco a corrida de rua de lado e começou a estar mais conectado com a montanha. A preparação aumentou, o gosto pela corrida de montanha aumentou e isso nos trouxe ao Observa. Depois de algum tempo correndo montanha, a gente descobriu a La Mission Brasil. La Mission Brasil, maior corrida de montanha do país, corre na Serra Fina,
Então é um lugar emblemático do Brasil e do trail. E a gente pensou, por que não fazer a La Mission? E fomos nós se preparar e encarar esse desafio. No primeiro ano, somente eu e o Jorge e o Palmer, que abriu sua casa para nós, para a gente ficar hospedado na casa dele. Fomos lá fazer a La Mission Brasil. Eu fui correr a distância de 35 quilômetros. Vocês acham que eu estava preparado? Com certeza não. Durante o quilômetro 27, novamente, uma inflamação na banda do trato iliotibial me fez andar até o final da prova. Minha meta era terminar em 6 horas e meia. Terminei em 6 horas e 34 minutos. Então é isso. Apesar de todo o sofrimento, de todo o perrengue que eu passei, de toda a resiliência que eu tive que ter para não abandonar essa prova, minha primeira La Mission Brasil, eu consegui terminar um pouquinho acima do tempo previsto. Mas terminei, entreguei, chorei, fui feliz, fui triste, mas é isso. Fui um missioneiro. Concluí minha primeira La Mission. E hoje eu volto para minha terceira participação na La Mission Brasil. O ano passado, infelizmente, devido a uma lesão no tornozelo, eu tive que ficar de fora. E de fora eu consegui observar outras coisas, acompanhar os meus amigos, ajudar, ver toda a ansiedade deles, toda a preparação deles, mas isso me deixou com vontade demais de chegar esse ano melhor, chegar esse ano e fazer bonito nessa prova. Mas para isso, eu sei que eu deveria treinar bastante, sacrificar algumas outras coisas, sacrificar sono, descanso, tempo com a família, tempo com a namorada, tempo com os amigos, para poder estar melhor, estar presente totalmente na corrida de montanha. Então é isso, hoje eu venho para a terceira participação na La Mission Brasil. Vou encarar os 55 quilômetros e dessa vez, quem sabe, melhor. Quem sabe com um tempo abaixo do que eu fiz pela primeira vez. Então vamos embora, os treinos continuam e deixa vir La Mission Brasil 2025. Mas para essa prova, eu não estou sozinho. Na verdade, a gente nunca está sozinho para um desafio tão grande quanto esse. Então eu só tenho a agradecer às pessoas que estão me ajudando na caminhada para fazer a La Mission Brasil desse ano. Meu treinador e amigo Jorge, minha fisioterapeuta e amiga Isabel, minha namorada Laís Brandão, está sempre me apoiando. E é isso. Queria agradecer todos os meus amigos que me incentivam e me apoiam, que mesmo sem saber estão fazendo a diferença nisso. Porque correr La Mission Brasil não é só correr. Esse é o slogan da prova. E realmente não é só correr. É se conectar, é se desafiar, é ser resiliente, é ser guerreiro o tempo todo e terminar a prova de um jeito que você nem imaginava. Sair de lá uma pessoa melhor, sair de lá um atleta melhor. Bom, acho que eu conheci o Everton, a gente jogava bola no asfalto e teve o primeiro campeonato Dente de Leite na quadra de Brasópolis. E aí toda aquela turminha que jogava bola no asfalto, é claro que a gente lembra só dos flashes, né? A gente foi jogar na quadra, né? A gente virou realmente um time de futebol. E dali então, né, futebol uniu toda aquela turminha. Então, dali em diante, a gente disputou 2 campeonatos e aí veio a escolinha, né, de futebol do Ricardo. Ali também a gente disputou vários campeonatos, viagens, tudo. Ali que tudo começou, né? Ali que tudo começou. Na verdade, o pai de um amigo nosso, o Dinho, pai do Vandinho, via aquela molecada jogando bola no asfalto. E quando surgiu esse primeiro campeonato, o Soró, que é parente do Dinho, já tinha um time. Sim. Então acho que o Dinho quis montar um time. Chamou a molecada, tudo amigo do Vandinho, montou esse time. E no primeiro campeonato a gente perdeu na final, né? Perdeu na final, a gente fez bonito, pô. Então, um time de rua, de asfalto, foi jogar no campeonato e perdeu na final. Acho que ali que tudo começou. Eu lembro de uma história. cena do Everton no campeonato. Ele fez um gol. Você fez um gol de goleiro. Foi no segundo campeonato. Você chorou no Chorei, gol. Pô, a emoção foi tão grande, turminha. Pô, peguei a bola assim, falei, vou dar uma bicuda. Dei uma bicuda, foi lá na gaveta, golaço. Nunca tinha feito um gol, imagina, goleiro, fazer um gol. A emoção foi tão grande que eu chorei. Começou ali, a gente foi pro time do Ricardo e o Everton sempre passou ali aquela sensação de seriedade mesmo, de treinar todo dia, de não faltar treino, né, de ser um cara mais sério, de não brincar muito, de não zoar muito com ninguém. Então a gente sempre enxergou ele com muito respeito ali. E não era diferente para mim. Eu já era problema, já não tinha muita maturidade, brincava demais no treino e era zoado demais também. Mas a gente sempre teve esse respeito ali. Na escolinha eu sempre convivi com os caras um pouco mais velhos, uma categoria acima, e eu sempre quis ser jogador de futebol. Todo menino, né, todo moleque quer ser jogador de futebol.
E o Ricardo, que era o treinador, sempre falava, para ser jogador tem que ser assim, assim, assado. Então eu entrei meio que numa doutrina de treinar, ser focado, comer certo, não beber, não sair, não se envolver. E aquilo foi entrando na minha cabeça, porque para ser um jogador você tinha que fazer tudo isso. Porque fulano fazia isso, ciclano fazia isso. Então eu sempre fui muito sério, levei o esporte muito a sério mesmo na minha infância. Até que não deu certo, né? Vocês viram, não virei jogador, nem o Jorge. Mas a gente tá aqui, mas o esporte trouxe a gente até aqui, o futebol trouxe a gente até aqui. Nisso tudo, aí a gente foi ficando mais velho, né? Ali 17, 18 anos. E aí foi acontecendo também, por exemplo, a época da Lan House, do CS. Sim, outras épocas que pegou a infância, marcou a infância da nossa geração. E a gente estava na mesma turminha, sempre conectados. Eu lembro da academia, a academia da Betinha. Quem passava o treino pra gente era o Everton. Primeira sala de musculação que eu frequentei, a gente treinava junto, uma turminha legal, e o Everton estudava sobre isso. Então, a disciplina do futebol trouxe ele para a disciplina da academia. E ali foi do mesmo jeito também, né? Mesma coisa, porque quando eu parei de jogar bola, eu falei, tem que achar outra coisa. Eu queria ser preparador de goleiro, não deu certo. Trabalhei com isso até em São José dos Campos, mas não deu certo. E fiquei um ano da minha vida meio que, o que eu vou fazer agora? Comecei a fazer academia, comecei a assistir vídeo de bodybuilder, não sei o que, e influenciei os meninos, vamos pra academia, vamos treinar. E todo mundo entrou naquela de querer treinar, de ter uma autoestima melhor, de ter um físico melhor. Então, o esporte ele sempre teve em volta da nossa vida, da gente, tirando a gente de coisas piores. Então, a gente só tem a agradecer. E aí também, junto disso, depois dos 18, até uns 25 anos talvez, veio a fase também da bebedeira, galera. Não é só esporte, não. A gente teve, nossa, muita curtição, assim, de realmente sair da casinha, né? Muito carnaval. Muita história pra contar, viu? Muito carnaval, cachaçada. Muito fim de semana. Então, todo fim de semana juntava 20 negros pra beber dentro de uma casa, né? Geralmente era na casa de um, depois na casa de outro. Na casa do Jorge tem muita história, na casa da minha mãe, tem muita história. Então, acho que na casa de cada um tem um pouquinho de história. Então, a gente viveu bastante. Essa fase que é importante ser vivida também. Isso. A gente não é só focado, treina o tempo inteiro e come certo. Não, acho que são fases da vida que tem que ser vividas, depende de cada pessoa, é claro, que isso nos trouxe muita história boa, muita história bacana, muita história, às vezes, triste também, mas é importante, foi importante para nós. Foi importante, e, claro, a gente fez muita loucura, mas graças a Deus a gente teve maturidade também para saber a hora certa de mudar esse rumo, mudar um pouquinho desse estilo de vida, e aí veio o Everton, abriu um estúdio de funcional, como falei, né? Sim. Ali a gente já começou a ali incrementar a corrida também, né? Duelando com a academia. Tanto na época, como abriu o estúdio, eu parei de treinar musculação e foquei mais no treinamento funcional. Na época era um negócio que estava meio que em alta. Sim. E depois ainda veio o Bora Pra Cima, quando a gente começou a correr. Isso, a gente veio com o Bora Pra Cima. Até contei um pouquinho aqui já na minha história, mas o Bora Pra Cima, o Jorge sempre estava envolvido. Sim. O Jorge é o cara da parte organizacional de tudo, de preparar todo o percurso, de marcação, de se preocupar com isso, com aquilo. E eu sou mais o cara da ação ali por dia. Vambora. Então, Bora Pra Cima foi um grupo de corrida de rua sem fins lucrativos, né? Que foi ali também que a gente começou a ver que a gente poderia fazer o bem para mais pessoas. Não só com o treinamento, mas arrecadando alguma coisa para doar para alguma instituição. Sim, e isso foi fortalecendo essa amizade, porque aí gerou essa confiança e gerou os mesmos gostos ali, principalmente com a corrida. Acho que a corrida foi o principal ali. O futebol no começo, mas o futebol a gente tinha muitos amigos, então não tinha a conexão tão grande, mas a corrida em si foi principal, foi ali o que mudou realmente, né, o nosso rumo até então. A corrida, eu acho o lifestyle, né, o estilo de vida saudável e tal, por mais que a gente tinha a parte da cachaçada, mas o Jorge é um menino difícil de não gostar dele, então desde sempre ele foi focado, determinado, velho. Eu lembro que o Jorge gostava muito de videogame, Então, assim, nenhum de nós tinha um PlayStation. O Jorge, como trabalhava em mercado, nós era tudo moleque vagabundo, não trabalhava, mimado. O Jorge não, correria, trabalhava, ele foi, comprou um PlayStation, né? Então, o Jorge sempre é o cara que a gente ia pra casa dele pra jogar um videogame, ou levava pra casa do Gui. O Gui, devolve o videogame do Jorge, que eu lembro que você pegava e não devolvia. Então, a gente tinha isso, velho. A gente tava sempre conectado, de alguma forma ou de outra. Mas o esporte, principalmente a corrida, né? Fez a gente estar mais
conectado ainda, mais junto ainda. Sim, Então sim. é isso, a gente só tem a agradecer ao esporte e principalmente a corrida por fazer a Isso. gente ser quem a gente é hoje. Hoje a gente tem grandes sonhos, né? E muitos deles a gente vai estar com essa união para que isso aconteça, para que isso cresça. E o Observa, o nosso canal, o nosso desempenho em corrida, as provas que a gente faz, tem que ter esse apoio, porque faz toda a diferença. Esse La Mission acho que é o maior de todos para a gente por causa disso, do tanto que a gente conseguiu através desse aprendizado, dessa vivência, né, desde a primeira até essa. Então, acredito que vai ser o mais legal de todos para nós dois. Porque a gente evoluiu muito como ser humano e como atleta. E o Jorge até como treinador. Ele é meu treinador desde quando eu comecei a correr de forma planejada. E, morando junto com o Jorge, eu vejo tanto que ele é determinado, não só como atleta, mas como profissional, organizado, sistemático e meio maluco, né? Porque ultramaratonista tem que ser maluco, tem que ser meio louco. Então, é isso, velho. Acho que a gente sempre vai aprendendo um pouquinho com o outro ali no dia a dia, na vivência, vai compartilhando, vai incentivando, vai motivando. E por mais que a gente convive junto, é aquilo. Às vezes um não tá num bom dia, mas aí chega o outro com a energia diferente, aí dá um gás a mais. E assim as coisas vão acontecendo. E assim são os projetos também. O Observa nasceu disso, de algo que a gente falou, acho que a gente precisa mostrar o nosso lugar para mais pessoas, Sim. incentivar mais pessoas, ensinar mais pessoas. Então é isso, a gente vai se complementando, cada um do seu jeito, para fazer mais pessoas serem melhores, serem mais saudáveis, serem mais felizes, fazendo o que a gente faz também, que é a corrida de montanha. Então é uma amizade que cresceu muito com o tempo e hoje a gente tenta expandir e levar essa amizade para mais pessoas, através do canal, através dos treinões, através da corrida. Isso aí. Bom, turma, é isso. Aqui começa o nosso documentário La Mission Brasil. Você já sabe, se gostou, comenta aqui, curte, compartilha e não deixa de acompanhar o próximo episódio.